relatório divulgado recentemente por um comitê da Câmara dos Estados Unidos alega que a China estabeleceu uma rede de infraestrutura espacial em toda a América Latina para vigilância de adversários e para potencialmente fortalecer suas capacidades militares no futuro. O documento cita 2 casos em território brasileiro, além de casos na Argentina, Venezuela, Bolívia e Chile. O relatório Atraindo a América Latina para a órbita da China foi publicado pelo Comitê Seleto da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre competição estratégica entre os Estados Unidos e o Partido Comunista da China. Segundo o site do comitê, o órgão é composto por 23 deputados americanos, 13 do Partido Republicano e 10 do Partido Democrata. Grande parte da vida cotidiana americana depende de satélites dos céus acima de nós, e é por isso que as operações espaciais da China são motivo de séria preocupação. A China está investindo em operações espaciais na América Latina apenas para promover sua agenda e minar a presença dos Estados Unidos no espaço, disse o presidente do comitê, o deputado republicano John Mueller, em comunicado à imprensa. O presidente Trump agiu de forma decisiva para enfrentar a influência maligna da China no hemisfério ocidental, e nossos aliados devem agir prontamente de acordo com as recomendações deste relatório e impedir a expansão da infraestrutura espacial chinesa, acrescentou. A investigação do comitê alegou que Pequim desenvolveu uma extensa rede de estações terrestres, espaciais e telescópios de uso militar e civil na região. O objetivo seria coletar informações sobre adversários da China e aumentar a capacidade bélica do PLA, Exército de Libertação Popular, principal força militar do país. O relatório se baseou majoritariamente em informações de fontes abertas, ou seja, que estão publicamente disponíveis. O comitê afirmou ter encontrado ao menos 11 instalações espaciais ligadas à China na América Latina. Essas instalações não são simplesmente projetos científicos isolados. Em vez disso, esses locais formam uma rede integrada de dupla utilização, fortalecendo a capacidade da China de monitorar, controlar e potencialmente interromper as operações espaciais e militares de adversários, afirmou o relatório. O documento alegou que as instalações na América Latina ligadas à China incluem estações terrestres, radiotelescópios e estações de rastreamentos a laser de satélites, o CLR. Essas estações fazem parte da espinha dorsal da rede de sensoriamento remoto terrestre da China, pois têm a capacidade de reduzir atrasos de retransmissão, expandir o alcance e permitir o fluxo de dados em tempo real, pontuou o comitê. A primeira instalação no Brasil apontada no relatório é a Tucano Ground Station, Estação Terrestre Tucano. O comitê alega que a estação, que teria localização desconhecida, é uma joint venture entre a startup brasileira Ayla Nanosatélites e a empresa chinesa Beijing Tianlia Space Technology. O documento cita um memorando firmado entre as empresas que, segundo o comitê, garantiria troca de dados operacionais entre suas respectivas instalações por meio de suas redes de antenas e permitiria um aprimoramento de ativos espaciais civis e militares. O comitê ainda aponta um acordo com a Força Aérea Brasileira que inclui o treinamento de militares em simulação orbital e a utilização de antenas da Força Aérea como backup. Essa integração fornece à República Popular da China um canal para observar e influenciar a doutrina espacial militar brasileira, ao mesmo tempo que estabelece uma presença permanente em uma região vital para a segurança nacional dos Estados Unidos, afirmou o relatório. Em comunicado, a Força Aérea Brasileira afirmou por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial que houve entre 2020 e 2022 um memorando de entendimento entre a instituição e a empresa Ayla Satélite e Produção de Fotografias Aéreas Limitada, com a intenção de firmar uma parceria para atividades de calibração radiométrica e de sensores ópticos de imageamento. No entanto, não houve acordo para a renovação do memorando, concluiu o comunicado. Procurada pela CNN, a fundadora e CEO da Ayla Space, Ayla Raquel, negou a alegação dos deputados americanos de que a estação seja uma joint venture com uma empresa chinesa. Abre aspas, o que ocorreu foi apenas a assinatura de um memorando de entendimento, instrumento preliminar utilizado para avaliação de possíveis cooperações técnicas.
Este memorando não evoluiu para contrato definitivo, não deu origem a joint venture nem operação comercial, e sua vigência já se encerrou, pontuou em comunicado. Ela acrescentou que a estação terrestre Tucano não possui atualmente nenhuma instalação física, está em fase final de licenciamento pela Anatel e só entrará em construção e operação após a conclusão dos trabalhos de conformidade e fiscalização dos equipamentos que serão utilizados. Após a finalização de todo o processo de licenciamento e construção, a estação estará sob controle e comando exclusivo da Ayla Space, sem participação de qualquer outra empresa, e com todas as medidas de segurança cibernética adotadas em conformidade com as normas nacionais e internacionais aplicáveis ao seu uso. A CEO da Ayla Space também explicou que a empresa está sediada em Salvador e atua no setor espacial e foi fundada no final de 2019, dedicada ao desenvolvimento de soluções espaciais sustentáveis voltadas ao monitoramento ambiental, análise territorial e apoio à tomada de decisão estratégica por meio do uso responsável da tecnologia. Ela apontou que a empresa está desenvolvendo uma constelação de satélites e possui as licenças de operação para o lançamento de 216 satélites em órbita baixa da Terra. Os satélites, segundo a fundadora da empresa, serão destinados à geração de imagens de alta resolução e dados analíticos aplicados a áreas como agricultura sustentável, resiliência climática, energia e gestão ambiental. No momento, as atividades da empresa estão em etapa de pesquisa e desenvolvimento, com operação comercial prevista para o ano que vem. As interpretações que associam a empresa a atividades secretas de vigilância estratégica ou aplicações militares não refletem sua atuação. A Ayla Space opera sob princípios estritamente civis comerciais e alinhados às legislações nacionais e internacionais aplicáveis, destacou. A empresa permanece à disposição das autoridades, parceiros institucionais e da sociedade para quaisquer esclarecimentos adicionais, reiterando que todas as suas atividades são conduzidas dentro dos marcos legais vigentes e orientadas ao desenvolvimento sustentável da economia espacial e ao benefício coletivo da humanidade, concluiu. O relatório americano citou outro caso brasileiro, o Laboratório Conjunto China-Brasil para Radioastronomia e Tecnologia, na Serra do Urubu, no sertão da Paraíba. O comitê afirmou que o laboratório foi estabelecido em 2025 após a assinatura de um acordo entre o Instituto de Pesquisa em Comunicação de Rede de Ciência e Tecnologia Elétrica da China com a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba. O laboratório se concentrará no desenvolvimento da tecnologia de ponta para apoiar a observação astronômica e a exploração do espaço profundo, destacou o relatório, notavelmente como o CSTN-CRI está profundamente integrado à base industrial de defesa da China. As aplicações tecnológicas mais amplas desses sistemas de observação do espaço profundo podem ter capacidade de uso duplo para inteligência militar, vigilância espacial situacional e rastreamento de alvos não cooperativos, acrescentou. O comitê também pontua que o laboratório está relacionado ao projeto do radiotelescópio BINGO. O BINGO é um esforço colaborativo que envolve instituições de pesquisas do Brasil, China, África do Sul, Reino Unido, Suíça e França. O telescópio está atualmente em construção em São Paulo e, após sua conclusão, será transportado para a Serra do Urubu, próxima à cidade de Aguiar, no Brasil, disse o documento. O relatório alega que a tecnologia do radiotelescópio poderia ser capaz de interceptar, classificar e isolar pulsos de radar militar, telemetria de satélite e atividades de guerra eletrônica com extrema sensibilidade. A Universidade Federal da Paraíba pontuou por meio de sua assessoria de imprensa que o que há é a assinatura de acordo em memorandos de entendimento com instituições da China, no sentido de viabilizar uma cooperação científica internacional. A cooperação ainda está em fase inicial e ainda não foram formalizados projetos. Portanto, não há nenhum projeto em execução, acrescentou a UFPB. A universidade também destacou um evento ocorrido em novembro do ano passado, em que uma comitiva da China, liderada pelo secretário-geral do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, Pan Xiaodong, foi à Universidade Federal da Paraíba para a formalização de um acordo internacional. No evento, a reitora da Universidade Federal da Paraíba, Terezinha Domiciano, destacou que o acordo com a China se estrutura em objetos amplos e transformadores, entre eles desenvolver soluções tecnológicas de impacto global com pesquisas conjuntas em energia limpa, inteligência artificial, biotecnologia, agricultura inteligente e familiar,
saúde digital e engenharia robótica, com foco em aplicações práticas para desafios reais das sociedades brasileira e chinesa. Em dezembro do ano passado, a Universidade Federal firmou outros memorandos de entendimento com instituições da China durante o quinto simpósio de Associação BRICS sobre gravitação, astrofísica e cosmologia. Os documentos firmados fortalecem a parceria entre a Universidade Federal da Paraíba e algumas das mais prestigiadas universidades e centros de pesquisa chineses, ampliando oportunidades de pesquisa conjunta, formação acadêmica, intercâmbio de estudantes e desenvolvimento científico em áreas estratégicas, pontuou a universidade. Em suas considerações finais, o relatório dos deputados americanos fez uma série de recomendações ao governo do presidente Donald Trump. Entre as sugestões, o comitê pediu que a Agência Espacial Americana, NASA, revise a cooperação com todos os países anfitriões citados no documento. Abre aspas, isso deve incluir uma análise de qualquer cooperação espacial multilateral com esses países que envolva a China e deve se concentrar em se tal cooperação multilateral é de fato bilateral com a China. A NASA também deve examinar a contribuição relativa dos países anfitriões para determinar se a cooperação do outro país contribui substancialmente para o avanço da China no setor espacial. O documento também recomendou que o Congresso atualize a chamada Emenda Wolf, a legislação americana de 2011 proíbe a NASA e a Casa Branca de utilizar verbas federais para cooperação bilateral direta com a China ou organizações associadas à China. As agências americanas devem reavaliar a cooperação espacial de defesa e de tecnologia avançada com países que hospedam infraestrutura espacial ligada à China, com foco na mitigação dos riscos aos sistemas, dados e pessoal dos Estados Unidos, acrescentou o comitê. O governo dos Estados Unidos deve estabelecer a meta explícita de interromper a expansão da infraestrutura espacial da República Popular da China na América Latina. Em última instância, buscar reverter e eliminar as capacidades espaciais da China no hemisfério ocidental, que representam uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Então, pessoal, vocês acham que realmente essas bases de pesquisas aeroespaciais aqui no Brasil têm um cunho militar, não só de mapeamento e rastreamento da nossa área espacial, como também dos Estados Unidos da América? Ou isso é apenas uma justificativa, um motivo, uma desculpa que os Estados Unidos estão utilizando para futuramente invadir o Brasil? Deixe sua opinião nos comentários, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.